Olá, salve, salve! Seja bem-vindo. Mais uma live aqui do nosso canal do professor Tarcísio. E eu tenho aqui uma parceria, né, que eu fiz com o meu colega, meu amigo também, professor Jefferson Gibelato, lá de Londrina. E nós estamos produzindo materiais muito interessantes. É lógico, a internet está cheia de coisa muito boa, tá? E eu espero que o nosso canal esteja na sua lista de coisas muito boas. Por isso, deixa um like, se inscreva no canal. Nós temos também coisas não muito boas na internet, né? E para que as coisas boas se propaguem, depende de você. Cada um que faz a sua contribuição, se inscrevendo, curtindo, comentando, crescem esses canais como o nosso, que se preocupam em divulgar qualidade. Tá? Boa noite, professor Gibelato. Tudo bem? Boa noite, professor Tarcísio. Boa noite a você que está nos assistindo para mais uma noite aí de conhecimento. Nós vamos aí dar nossa contribuição falando sobre o mundo da política, né, professor? Onde a gente tem se aprofundado nas discussões e vamos ver se a gente consegue hoje dar a nossa contribuição, dicas para municiar as pessoas, para ajudar nas reflexões sobre esse tema. Olha aí, e você quer aprender política de um jeito divertido? É isso mesmo. Aprender política com entretenimento. Você sabe qual que é o tema hoje? As séries. Isso, tem gente que fica maratonando aí e às vezes não percebe que por trás de uma série tem todo um contexto político. E elas nos ensinam muita coisa. Muitas séries são, inclusive, críticas, tá? Essas críticas acabam estando lá, né? Focadas na sua maioria nos Estados Unidos, porque a maioria das séries são americanas e a gente ainda tem que respeitar muito a qualidade deles, mas surgem outras também. Nós temos séries espanholas aí muito boas, tá? E hoje quem vai nos contribuir com isso é o professor Gibelato. Então vamos lá, professor. Quais séries seriam as que o senhor sugere, assim, para passar o final de semana, ainda mais agora, né, pensando nos feriados, para maratonar, o que seria legal? Então, o acesso ao streaming tem possibilitado fazer com que as pessoas tenham a possibilidade, né, de ter esse contato com essas séries através dessas diversas plataformas, né? Esse mecanismo, né, por assim dizer, que é o streaming, nos possibilita acessar diversos tipos de canais, né, seriados de diversos tipos de canais diferentes, da NBC, da Paramount, da HBO, da própria Globo, né? Então, assim, nós temos diversas séries de diversos tipos e eu vou começar aqui com uma pequena lista que vai estar na descrição do vídeo aqui. O professor Tarcísio pode colocar essa lista de séries e aí vai ficar mais fácil para que você que está nos assistindo possa procurá-las. Eu vou tentar aqui justificar a minha sugestão para cada série dessas, dar uma contextualizada de forma rápida, mas acredito que vai ser uma boa contribuição, uma contribuição divertida, viu? Vamos começar por House of Cards. House of Cards é a série mais queridinha para quem gosta de política, mas eu acredito que é a melhor. E por que a melhor? Porque é a mais real. É uma série que tem ali o Kevin Spacey, a Robin Wright, que inclusive por diversas vezes ela dirige a série. É uma série que teve lá 4, 5 temporadas, foi interrompida depois de problemas nos bastidores, mas é uma série que fala da realidade da política, do pragmatismo político. Conta a história de um deputado americano que pretende ser presidente da República nos Estados Unidos. Isso fica muito claro ali já nos primeiros episódios. E ele faz movimentos muito, muito pragmáticos. E por que é que uma série dessa interessa para quem está começando a se interessar por política, para quem já conhece política e quer se aprofundar, e para quem já tem experiência com política? Por quê? Porque a série ela é muito real, ela fala sobre estratégias, ela fala sobre diversos tipos de movimentações feitas, inclusive em bastidores, que podem contribuir para o dia a dia daqueles que pretendem participar da política. É claro que a série tem muitos exageros, tem uma série de crimes, tem uma série de coisas assim que não são sugestões para que a pessoa que vá participar da vida pública faça, tem assassinato, tem um monte de coisa ali. Só que o que se aproveita desse seriado?
os movimentos legais, os movimentos que são feitos dentro do campo da política institucional e que não são crimes, tá? Só assistindo para a pessoa ter certeza que se vale a pena ou não vale. Mas é uma série muito valiosa do ponto de vista da ficção, da diversão, mas tem todo um capricho e um cuidado em retratar a realidade da política americana. Existe um distanciamento dessa política americana para a brasileira, mas ela tem ficado cada vez menor, viu? Dando continuidade, uma outra série que a gente pode aí indicar, e eu estou começando aqui pelas mais famosas, por assim dizer. A outra se encaixa muito com a nossa atualidade. Ela se chama O Conto da Aia, ou The Handmaid's Tale. É uma série que tem lá como atriz principal da série a Elizabeth Moss, que ela vai aparecer numa outra série que eu vou indicar aqui também. Ela faz o papel da June, que é uma das aias. É uma série distópica, pelo menos parecia distópica, né? É uma série que mostra as consequências de um golpe militar depois de aquilo que a gente chama de teonomia. Não é nem uma teocracia, é um negócio maluco, em que um grupo militar ligado a um grupo católico extremamente ortodoxo decide abolir as universidades, o direito à defesa, acaba com o regime legal do país, cria um sistema de castas onde mulheres são obrigadas, são estupradas diariamente, única e simplesmente para reproduzir. É uma das séries mais interessantes, fruto de um livro de 1985, escrito por uma canadense, e que vale a pena ser assistida. Qual é a contribuição que essa série pode dar para você que está começando, para você que já está assistindo e para você que já está há mais tempo na política? É uma série que trata hoje da realidade dos Estados Unidos, da realidade da França, da realidade da Hungria e da realidade brasileira. Mostra como esses grupos extremistas se organizam e acreditam piamente que, por mais absurda que possam ser as suas sugestões e atuações políticas, eles acreditam que estão no caminho certo. Alguma sugestão para a gente dar continuidade, professor Tarcísio? Olha, eu tenho uma curiosidade, eu acho que deve ser a curiosidade de muita gente aí, né? Se eu tiver que começar com uma série, por onde que eu começaria para começar a entender política? Qual que você acha mais indicado? De verdade mesmo? Eu acredito que 2 séries brasileiras. O Alto da Compadecida, porque fala da política no interior, mas não é só no interior, porque aquilo que está aplicado no seriado ali, no filme, é uma coisa muito real, aquela política pequena, aquela coisa de vila, e a forma como a população tem que fazer para se virar no dia a dia em relação a esse baronato, esses coronéis, aquilo é a realidade da política brasileira. É a mais próxima da realidade. A outra, professor Tarcísio, para você que está nos assistindo, que eu acredito que assim, foi uma série queridinha também para quem, né, assiste Netflix e outros streams, é o Mecanismo, porque também fala da realidade política brasileira, desse regime de democracia onde o presidencialismo de coalizão possibilitou essa corruptocracia que o Brasil vive e, infelizmente, tende a se repetir por muito tempo ainda. Acredito que é um bom começo, viu, professor? Não seria nem o ideal que a pessoa começasse pelas séries americanas. O Alto da Compadecida pode parecer uma comédia, mas aquilo ali não tem nada assim. É claro que é cômico, né? Você vê a atuação ali do João Grilo e do resto dos personagens, é um negócio maravilhoso, muito bem feito, muito bem escrito, né? Fruto de um livro do Ariano Suassuna. Já teve ali a sua primeira versão, não sei se foi nos anos 70, 80, com os Trapalhões fazendo a primeira versão, e depois teve a outra com o Matheus e o Selton Mello, isso já, não sei se foi no final dos anos 90, ou começo dos anos 2000, né? A Globo ajudou ele a produzir. É maravilhosa, mas é muito real, e vale a pena, porque é divertido, mas dói, viu? Porque você percebe que faz parte do dia a dia de quem faz política, não só no interior, mas também em cidades de médio porte, e ali em Brasília também. E depois que a gente passou por esse início, assim, né, fizemos essa iniciação com essas 2 séries brasileiras aí, qual uma que não pode faltar? Olha, eu gosto demais de um seriado chamado Turn.
chama The Washington Spies. É uma série um pouquinho mais difícil de conseguir assistir, por conta do detalhe e tudo mais. É uma série que estava disponível na Globo, ali no Globoplay, não sei se ainda está disponível, mas o nome é esse, TURN, The Washington Spies. Por que é que, acredito que não pode faltar para quem pretende aprender sobre política? É porque é uma série que fala sobre essa dualidade do ser humano, dos interesses e tudo mais, e é uma série que tem os papéis femininos, assim, a forma como se valoriza as personagens femininas de uma forma muito, muito interessante, sabe? O seriado em si trata-se de espiões, tá? Do lado dos ingleses e do lado dos americanos, se passa mais ou menos em 1778, mais ou menos por ali, bem dentro daquele período da Revolução Americana ali, onde os americanos vão tentar, né, tem a Guerra da Independência e tudo mais, e fala sobre esses interesses das vilas, das pequenas cidades americanas, dos filhos que se contrapõem, às vezes, ao interesse dos pais. E como muitos desses filhos decidem se tornar espiões, né, do George Washington, que viria a ser presidente dos Estados Unidos, um dos pais fundadores da República Americana, né, um cara super importante, e a série, ela tem esmiuçada, sabe, o dia a dia do relacionamento dessas grandes lideranças com essas pessoas das vilas, esses pequenos espiões, sabe, o trato com essas pessoas, a forma como, às vezes, por mais pedante que possam ser algumas lideranças e tudo mais, elas acabam dependendo politicamente dessas pequenas lideranças. É um negócio muito, muito interessante e não pode faltar. Turn, The Washington Spies. Professor, mas uma coisa que me deixa preocupado também, que nós vivemos uma realidade, né, de uma política difícil no Brasil, muita corrupção, muito escândalo. Parece que a gente tem poucas opções, né, de encontrar pessoas capazes e honestas, né, para assumir a liderança do país, a liderança dos estados, dos municípios, para assumir a legislatura. E a gente assiste ainda umas séries como essa, né, onde o clima é super pesado, mostram ali assassinatos, o jogo de intrigas, a manipulação das pessoas. Mas a política não necessariamente tem que ser isso, né? Na verdade, a gente assiste para entender, mas criar também estratégias, perspectivas de jogar isso para um patamar melhor, digamos, né? Exato, a gente tem que se municiar. Quando a justificativa, quando a gente foi conversar, né, professor, sobre os temas que a gente tem discutido e como municiar, como, sabe, como alimentar, como educar as pessoas para a política, eu acredito que a gente tem que diversificar as estratégias e a motivação pela qual a gente está fazendo a discussão sobre seriados de TV aqui, e especificamente esses que eu estou fazendo as indicações aqui, são séries que elas podem ser pesadas, mas lidam com a realidade. Existe todo um trabalho literato, um trabalho artístico, né, para dar ali, para florear o seriado, para mostrar os romances, para mostrar um tom de aventura, sabe? Porém, são séries que estão preocupadas, existe uma preocupação muito grande de quem produziu a série para que aqueles erros cometidos que estão sendo ali, aqueles fatos históricos narrados ali, não se repitam. Ou que, no caso, por exemplo, quando eu citei o The Handmaid's Tale, que mostra uma sociedade distópica e tal, aquilo, ele dá um sinal de alerta. Dificilmente a pessoa vai assistir aquilo ali hoje e não vai se incomodar ao ler qualquer página do jornal hoje, sabe? É um negócio que eu prefiro, muitas das vezes, a realidade. É claro que uma boa parte das pessoas ainda prefere a ficção, né? A gente brinca um pouco essa coisa da ficção científica, a viagem e tal, e eu acredito que cabe, né? Cabe para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? E a nossa indicação aqui tem outras, viu, professor? Posso falar de algumas outras aqui já? Pode, estamos com tempo aqui. Ó, nós temos aqui um seriado que chama The Americans.
Esse The Americans é uma das séries, eu vou aqui já dar um pouquinho aqui da série, para que a pessoa, para ver se interessa ali, ó. O The Americans mostra um casal de espiões russos, no período ali, do final dos anos 70, para o começo dos anos 80, eles são introduzidos na sociedade americana, tá? É um casal que não se conhece na Rússia, e vão se conhecer nos Estados Unidos, e lá dentro, a KGB faz com que os dois se casem, montem uma agência de turismo lá dentro, e os dois comecem a trabalhar para a KGB dentro dos Estados Unidos, como cidadãos americanos. Eles vão ter filhos nos Estados Unidos, vão ter um negócio próprio lá, e a série mostra a atuação deles e também mostra um pouco, claro que a gente sabe que tudo isso aqui não mostra ali o dia a dia, às vezes, extremamente real da política, né? Tem sempre um tom de ficção, exagero e tudo mais. Porém, a série mostra muitos fatos muito grandiosos da política mundial e mostra como é que eles acontecem a partir da atuação minuciosa de lideranças militares, políticas, locais também. Quando eu falei do Turn, e agora eu cito The Americans, eu cito por conta dessa atuação local, a atuação individual de algumas figuras e o fato de que elas contribuem para desenrolar grandes fatos históricos, porque às vezes a gente percebe e fala assim, nossa, a economia russa quebrou dos anos 70 para os anos 80, mas quais foram as movimentações dos americanos, né, para fazer com que a economia russa quebrasse? Pô, foi do nada? Foram só atuações dentro do mercado? Quando a gente olha para a situação das colheitas da União Soviética dos anos 70 para os anos 80 e a crise alimentar lá, se você assistir o seriado, você vai perceber como é que os espiões americanos acabaram atuando para prejudicar as colheitas dos russos e fazer com que uma crise que não existia comece a acontecer na economia e depois na política, e depois da política na economia, e descamba, né, com o fim da União Soviética lá em 1991. É uma série muito boa, se chama The Americans, e eu acredito que deve ter também lá umas 4, 5 temporadas, e tem, eu acho que o melhor desfecho de seriado que eu já assisti. Quando eu cito essa questão da atuação dos indivíduos, essa coisa que acontece em pequenas cidades, ó, eu já falei do Alto da Compadecida aqui no Brasil, eu falei do Turning, eu falei aqui do The Americans. Você pode ver que existe, por muitas vezes você pensa, mas esses grandes fatos históricos acontecem de cima para baixo. Assistindo, lendo, participando da política, as pessoas vão perceber que a atuação delas pode fazer diferença na política, sim. Essa é uma preocupação nossa aqui, viu, professor Tarcísio? Municiar a pessoa para que ela acredite. E eu gostaria, professor Pelato, de, na verdade, fazer uma colocação aqui e ouvir qual que é a sua opinião, né? O que a gente percebe, eu como professor tento trabalhar isso em sala também, mas a gente percebe que o brasileiro, conversamos numa live, inclusive, com o Alan naquele dia sobre isso, que as pessoas procuram o salvador da pátria. Eles querem acreditar que quem ele não vai votar é totalmente mau e quem ele está escolhendo para votar é um herói, um santo, uma pessoa perfeita, está ali única e exclusivamente doando a sua vida pela nação e pelos brasileiros. E, na verdade, não é isso, né? As pessoas que estão ali fazendo política são pessoas que, ao mesmo tempo, elas são boas, mas também elas têm seus interesses pessoais, elas chegam a fazer, sim, coisas heróicas, mas também cometem crimes, né? Então, tirar um pouco, né? Eu acredito que essas séries, esses filmes, eles tiram muito, né? E eu acredito que deveriam fazer esse papel. Eu acho que quem produz, quem dirige, né, quem escreve o texto ou o livro que origina isso, quer mostrar essa realidade. Quem realmente são essas pessoas, né? Enquanto ser humano mesmo, né? O que ele tem dentro da sua integralidade, com pessoas boas e más ao mesmo tempo, né? Quebrar um pouco dessa ilusão que se cria a respeito. Quando você falava da The House of Cards, se eu não me engano, né? Isso. The House of Cards, que realmente está ali, né? Uma pessoa que, ao mesmo tempo, chega até a fazer alguma coisa boa por alguns grupos,
mas também faz verdadeiras monstruosidades, né, para estar no poder, ou chegar ao poder. Exatamente. Então, assim, essa dualidade, ela está com todo mundo, né? Não tem ninguém perfeito dentro do processo. A política, ela repete a vida imita a arte, e no final das contas nós temos um ciclo ali que está ligado à figura do ser humano, cheio de idiosincrasias, cheio, né, de contradições, por que não? O ser humano é assim, né? Para isso, eu acredito que dá até para indicar um seriado aqui, para às vezes aquela pessoa que está um pouco perdida dentro desse processo nos dias de hoje. O professor tem uma série muito boa da HBO, que é o In Treatment, que é uma série reproduzida, é uma cópia de uma série chamada Betty Poo, israelense, que foi também feita uma versão brasileira, que chama Em Terapia, tem o Selton Mello e tal. É uma série maravilhosa, maravilhosa, muito bem feita. Tanto a Betty Poo, que é a série israelense, quanto o In Treatment, que é a série americana, que é com Gabriel Byrne, e a versão brasileira também ficou muito bem feita, e fala muito sobre essa questão dessas duas faces do ser humano, tem todo um trabalho, porque a série, ela mostra as sessões de terapia, né? Vale a pena, viu? Nós vamos colocar na descrição aí, o professor Tarcísio, depois, na hora de publicar, vai colocar como uma indicação ao lado, uma indicação extra para essas pessoas que estão aí perdidas. Professor, uma última indicação, pode fazer aqui ainda? Pode, vamos lá. Ó, tem uma série que ela também, ela fala, são duas, na verdade. Pesquise lá, The Boardwalk Empire, que é o Império do Calçadão, que é uma série que fala sobre o nascimento de grandes lideranças do crime organizado americano por conta da lei seca. Então, vai falar do Al Capone e daquele pessoal de Atlanta ali. É muito interessante esse seriado, porque volta de novo para falar da realidade da política e da relação dela com a economia. Se a economia está lotada de gente corrupta, automaticamente a política fica lotada de gente corrupta. Quando a gente fala aqui de um Estado que precisa ser indutor da economia, mas a gente fala também de um Estado que precisa ser regulador, é por conta desse tipo de coisa. Acredito que todo mundo escuta isso nas universidades, né, professor? Na sala de aula a gente escuta demais, principalmente a juventude dizendo, mas o Estado se mete demais, né? Sempre aparece ali um anarcocapitalista, né, tentando acabar com o Estado ali através de uma caneta e de uma borracha. Mas, no final das contas, não é assim que funciona, porque, assim, quanto menos Estado, em setores estratégicos, aqueles que estão com dinheiro, que estão com poder, e que estão com, quando eu digo poder, poder mesmo, sabe, eu estou falando de armamento, sabe, gente que está organizada, estou falando do crime organizado. Essas pessoas acabam tomando, né, conta da cena, não só econômica, mas política. E essa série, o The Boardwalk Empire, mostra muito bem isso. Como a política americana, a partir do final dos anos 20 e todos os anos 30 e todo aquele período dos anos 40, a série ela fala muito dessa simbiose que ocorre da política com a economia, e aí uma política cheia de representantes de interesses econômicos de pessoas que vivem infringindo a lei, né? Então, assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, quando o Estado não dá conta de regular, tá, as relações pessoais, é claro que aqui a gente não está defendendo um estatismo, tá? Nós não estamos defendendo aqui um Estado intervencionista, nós estamos falando aqui, e nós já falamos em lives anteriores, em vídeos anteriores, da capacidade e da necessidade do Estado, de indutor da economia, né, de contribuir em momentos de crise e tudo mais, mas de regulador. E uma última, professor, é uma série que eu acho que é muito boa para finalizar, vale a pena, chama The Man in the High Castle, tá? A Man in the High Castle. Essa série é espetacular, é uma série que essa sim é um pouco mais complicada de achar, mas se você pesquisar, ele deve estar em algum dos streamings aí, provavelmente deve ter algum aplicativo, ou Paramount, ou no próprio Globoplay, alguém vai ter. Eu sei que no Netflix não tem, porque eu tenho Netflix e não está lá. Vai estar na descrição também. Essa série, ela fala sobre um resultado, ela coloca ali uma espécie de resultado da Segunda Guerra Mundial, onde nazistas e fascistas vencem a Segunda Guerra Mundial. E aí mostra o mundo dividido entre o Império Japonês e o Império Alemão. Tá? Eu digo Império ali, mas, enfim, é o Império Japonês, e na Alemanha vivia aquele regime maluco ali, né?
nazista, é uma coisa que, para eles, como eles elegeram uma parte daquela turma lá, dava para dizer que eles viviam uma espécie de pseudo-democracia ali, mas não era nada disso, né? Era um regime autoritário, né, que teve um golpe de Estado no meio do processo, e mostra isso. Essa série, A Man in the High Castle, é uma série muito boa e que vale a pena também para compreender a forma de atuação dos políticos que defendem regimes nazifascistas até hoje, porque não admitem a derrota. Então, assim, nos Estados Unidos estende mais, no Japão estende mais, na França estende mais, e no Brasil a gente ressuscitou essa galera nos últimos 3 anos. Essa é a realidade, né? Mas, professor, podemos para o finalzinho aí? Vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? Quero pedir que vocês façam as suas perguntas, tá? É muito importante isso, né? Você buscar fontes, se municiar de conhecimento para começar a entender a política, mesmo que você não seja político. Eu não sou um político no sentido de ser candidato, mas eu participo ativamente, dando sugestões, fazendo críticas, tentando aprender com pessoas, né, que estão aí dispostas, como o professor Gibelato, e que colabora, inclusive, aqui com o meu canal, para que o meu canal também possa contribuir com outras pessoas. Tá? E eu, olha, já fiquei aqui curioso, né, como é interessante você, quando você escuta a crítica, né, e você fica curioso de conhecer essas séries, né, eu acho que aqui, você deve ter comentado umas 7 aí, né, professor? Eu acho que eu assisti parte de umas 2, né, e o Alto da Compadecida que eu conheço. Mas quero agradecer aqui a tua participação, viu, professor? Espero que isso tenha despertado a curiosidade das pessoas para assistirem mais e se importe com o seu país, se importe com as pessoas que vão liderar o seu país, inclusive, como presidente, como governador, né, agora como deputado federal, como senador. Conheça essas pessoas, assista essas séries e também comece a fazer paralelos para você tentar concluir como que é o político que você está votando ou quem a gente elegeu, como ele atua, tá bom? Espero mais uma vez aí ter contribuído com a sua vida. Um grande abraço para vocês. Professor Gibelato, o seu adeus aí, o seu até mais. Obrigado pelo espaço, professor. Espero que a gente tenha contribuído, sim. Assistam, dêem uma olhada na descrição, pesquisem, tá? Não é coisa para preguiçoso, não, porque dá trabalho, viu? Podem ficar tranquilo que assistir isso aí dá trabalho também, tá? Não estamos tentando cortar caminho aqui. Isso é uma contribuição da nossa 7ª arte para que você possa ser municiado na sua atuação, na sua vida, tá bom? Forte abraço, professor Tarcísio. Um abraço a você que está nos assistindo. Até mais.